Olá pessoal, graça e paz. Neste vídeo vamos abordar uma questão frequentemente levantada: por que Deus ordenava guerras e destruições no Antigo Testamento? Para muitos, estas passagens bíblicas parecem contradizer a imagem de um Deus amoroso. No entanto, ao explorarmos o contexto histórico e cultural da época, podemos compreender melhor os motivos por trás dessas ordens divinas. Vamos aqui observar o argumento da ateia Elaine Souza, do canal do mesmo nome. Ela faz aqui um questionamento sobre Deus, sobre as guerras, no caso, propagadas por favor ou em nome de Deus, no caso que Deus mesmo ordenava. Então vamos aqui observar o argumento. Deixa seu comentário, curte e compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para o engajamento do vídeo. Vamos ao comentário, ou melhor, ao questionamento. Muita gente me diz que o Deus do Antigo Testamento era cruel, mas Jesus é puro amor. Será que é mesmo? No Antigo Testamento, Deus ordenava guerras, dizia para exterminar povos inteiros, incluindo mulheres e crianças, e estabelecia leis cruéis. Bom, no caso é preciso entender a questão cultural, histórica e o contexto. Alguns ateus até são sinceros, ela também é sincera. Está fazendo aqui o argumento, o questionamento que muita gente não entende sobre algumas questões bíblicas. No caso, até mesmo a apologética é uma área pouco explorada por cristãos. E é necessário sim que hoje em dia o ateísmo vem crescendo bastante como uma forma de pensamento, muito pelas dúvidas que tem na Bíblia. Alguns acabam, no caso, encontrando algumas contradições, que nem é contradição, mas ele, no caso, não tem resposta e chuta o balde. A questão do ateísmo nem é pela questão que ele não tem argumento sobre dizer e provar ou mostrar algum argumento científico que Deus não criou o universo. Deus de fato não existe dentro do nosso universo, espaço, tempo, matéria e energia. Deus está fora do universo, pois o Criador de tudo isso está externo à própria criação. Mas você observa que qualquer ateu, qualquer um da internet, nenhum deles tem um argumento plausível sobre a existência de Deus ou provar ou dizer que Deus não existe. Eles têm apenas alguns argumentos de coisas que eles não entendem da Bíblia. Então é preciso entender o contexto histórico, cultural, tudo isso é relevante. Mas eles fazem questionamento e é bom a gente responder, pois os questionamentos muitas vezes são sinceros. Então, e é ideal também, é bom que você questione coisas que você não entende nas escrituras. Então vamos falar primeiramente sobre o contexto histórico das guerras no Antigo Testamento. No mundo antigo, especialmente no Oriente Médio, a guerra era uma constante. As nações frequentemente entravam em conflito por território, recursos e poder. Além disso, a religião estava profundamente entrelaçada com a política e a guerra. Cada povo acreditava que suas vitórias ou derrotas eram reflexo do favor ou da desaprovação de seus deuses. Nesse cenário, as guerras não eram apenas batalhas físicas, mas também confrontos espirituais. E agora vamos falar sobre as ordens divinas e a justiça de Deus. Muitos questionam por que Deus ordenaria a destruição de cidades inteiras, incluindo mulheres e crianças. Para entender isso, é essencial reconhecer que essas ordens estavam relacionadas à justiça divina. As nações que habitavam Canaã, por exemplo, praticavam rituais extremamente perversos, incluindo sacrifícios humanos e outras abominações, sem falar de sacrifícios de crianças, de bebê a deuses como Moloque, Baal e etc. Deus, em sua justiça, decidiu julgar essas nações por seus pecados, usando Israel como instrumento desse juízo. Era uma questão moral, uma questão de princípios e valores das abominações e coisas horrendas que o povo daquela época, dentro daquele contexto, praticava. Para a gente, agora no século XXI, com a visão pós-moderna do cristianismo, fica fácil, no caso, julgar tudo isso e até mesmo querer julgar Deus. Porém, sem entender o contexto histórico, cultural, do tipo de abominação, das imoralidades que aquele povo fazia, aquele povo, no caso, ia contaminar toda a raça humana se ele continuasse insistindo. Mas o fator principal não era só a influência de um povo sobre os outros povos da terra, pois muitas pessoas ali já eram pessoas pagãs, já adoravam a outros deuses. Porém, por esse motivo, Deus imputou o juízo sobre essas nações. E agora sobre a missão de Israel e a preservação da pureza espiritual.
Deus escolheu Israel para ser uma nação santa, separada das práticas pagãs das outras nações, isso no Velho Testamento. Ao entrar em Canaã, os israelitas foram instruídos a eliminar completamente essas práticas para evitar a contaminação espiritual. A destruição das cidades e de seus habitantes visava impedir que Israel adotasse costumes idólatras, garantindo a fidelidade ao verdadeiro Deus. E para deixar bem claro, esses costumes idólatras não eram intolerância religiosa por apenas adorarem outros deuses, que isso, no caso, Deus como Criador do céu e da terra, ele tem sim como, no caso, pedir ou querer que os seres humanos adorem ele, porque sem Deus, no caso, nada seria feito. Porém, a questão não era apenas essa, não é intolerância religiosa de Deus ou do povo de Israel. Porém, tem que abrir aqui um parêntese e dizer que Deus faz o que ele quer como quer. Ninguém tem como julgar a Deus. Fecho parênteses. Agora vamos falar um pouco que a questão não era essa intolerância, era também a questão das práticas abomináveis e imorais, que essas religiões, esses povos de religiões pagãs praticavam, como por exemplo a queimação de crianças de bebê, oferenda a deuses como Moloque, como Baal. Tudo isso são coisas que estavam, no caso, em abominação, que subiam aos céus para Deus. Pecados de imoralidades sexuais, tudo isso aquele povo praticava, sem falar de outros tipos de atrocidades, homicídios e etc. Era um povo bem violento e totalmente pecador. E sobre a misericórdia de Deus, mesmo em meio à guerra. Apesar das ordens severas, a Bíblia também mostra a misericórdia de Deus. Um exemplo é a história de Raabe, uma mulher de Jericó que, ao demonstrar fé em Deus, foi poupada junto com sua família. Isso indica que mesmo em meio ao julgamento havia espaço para arrependimento e salvação. Outro caso também são as lições para os dias de hoje. As guerras do Antigo Testamento não devem ser vistas como modelo para ações atuais. Elas ocorreram em um contexto específico, com propósitos definidos por Deus. Hoje somos chamados a viver em paz e amor, seguindo os ensinamentos de Jesus. No entanto, essas histórias nos lembram da seriedade do pecado e da importância de obedecer a Deus. As ordens de guerra no Antigo Testamento, embora difíceis de compreender à primeira vista, principalmente em uma visão e dentro do contexto pós-moderno cristão, fazem parte do plano de Deus para estabelecer justiça e preservar a pureza espiritual do seu povo. Ao estudarmos essas passagens com atenção e contexto, podemos ver a coerência do caráter de Deus, justo, santo e misericordioso. Muita gente me diz que o Deus do Antigo Testamento era cruel, mas Jesus é puro amor. Será que é mesmo? No Antigo Testamento, Deus ordenava guerras, dizia para exterminar povos inteiros, incluindo mulheres e crianças, e estabelecia leis cruéis. Mas aí vem Jesus e muda tudo, certo? Errado. O próprio Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E também afirmou que não veio trazer paz, mas espada. E mais, disse que quem não odiasse pai, mãe e filhos não poderia segui-lo. Lucas 14, 26. Que aqueles que não o aceitassem seriam queimados como galhos secos. João 15, 6. Ele ameaçou cidades inteiras com castigos piores que Sodoma e Gomorra, só porque não acreditavam nele. Mateus 10, 14. Isso parece amor para vocês? Então, se você rejeita o Deus do Antigo Testamento porque acha ele cruel, como pode aceitar Jesus, que disse ser um com ele e que compartilha dos mesmos valores? Sobre essa questão da suposta diferença do Deus do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento, alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento é severo e violento, enquanto Jesus seria apenas amor e compaixão. No entanto, essa visão simplista não faz justiça à complexidade e à unidade das Escrituras. Primeiramente, é fundamental entender que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo. A Bíblia apresenta um Deus imutável, justo e amoroso em toda a sua extensão. No Antigo Testamento, Deus revela sua justiça e misericórdia, como em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7,
onde é descrito como compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa natureza dizendo: Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30, ou seja, a natureza divina. A justiça divina no Antigo Testamento, as guerras e punições no Antigo Testamento devem ser compreendidas dentro do contexto histórico e cultural da época. Deus agia para preservar a santidade de seu povo e corrigir a injustiça. Essas ações não contradizem sua natureza amorosa, porém refletem sua justiça e desejo de restaurar a ordem moral. Sobre Jesus e o julgamento do Novo Testamento, embora Jesus seja a personificação do amor divino, ele também fala sobre julgamento e consequências para a rejeição da verdade. Em Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 24, Jesus adverte cidades que não se arrependeram, dizendo que o julgamento seria mais tolerável para Sodoma do que para elas. Essas declarações não negam seu amor, mas enfatizam a seriedade de escolha humana e a justiça divina. O amor de Jesus não é permissivo, porém redentor. Ele confronta o pecado e chama ao arrependimento. Em Apocalipse capítulo 3, verso 19, Jesus diz: Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Seu amor busca restaurar e transformar, não simplesmente aceitar o erro. Ou seja, aquelas pregações que Jesus fazia sobre quem amar mais o Pai ou trazer espada e não paz, eram consequências de pessoas que não iam seguir o Evangelho de Jesus Cristo, por, no caso, não terem amor e compaixão pelo próximo, não quererem mudar de vida, rejeitar o pecado, no caso, recusar-se, renunciar ao pecado e queriam viver no pecado. E outras pessoas dentro da casa, na família, que queriam seguir a Jesus Cristo. Então, consequentemente, ia ocorrer essa espada e não paz. Não é algo proposital de Jesus, era algo consequente. Ia ocorrer como consequência dentro de um contexto, dentro de uma família, que pessoas querem seguir a Jesus Cristo e outras não. Isso vai dentro do contexto social, universidades, escolas, até mesmo ambiente de trabalho. Tudo isso ocorre hoje em dia, essa espada, essa divisão, não apenas pela religião, mas também pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Então muitas pessoas acabariam, no caso, rejeitando Jesus e outros aceitando. Então ia ter essa divisão que é chamada de espada. Certo? Portanto, a distinção entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento é uma falsa dicotomia. Ambos revelam o mesmo Deus justo e amoroso, que busca a redenção da humanidade. A justiça e o amor divino não são opostos, mas complementares, trabalhando juntos para restaurar a criação. Bom, amigos e amados irmãos, a gente respondeu aqui ao vídeo de Elaine Souza, que tem fazido bastante questionamentos, até bons questionamentos, aqui nas redes sociais sobre Deus, sobre a Bíblia. Porém, muitos ateus, eles são ateus porque eles não têm respostas. Eles, no caso, questionam, e poucos cristãos, eles, no caso, dão ênfase à questão da apologética. Eles não estudam muito a apologética, sobre como responder os ateus, as contradições, as supostas contradições que tem nas escrituras sobre a questão. Eles também não questionam. Muitos de nós cristãos também podemos questionar os ateus, fazer vídeos questionando eles, sobre como acreditar que o universo inteiro surgiu do nada, sem nenhum tipo de intervenção de um ser transcendente fora do universo. Pois se existe o material, tem que existir o imaterial. Se tem o natural, tem que existir o sobrenatural. Toda causa, ou melhor, todo o efeito tem uma causa. E isso e mais outros questionamentos que a gente pode fazer, eu vou trazer aqui. Tudo isso também a gente pode fazer com respeito à educação pelos ateus, sempre respondendo da melhor forma para que haja um debate respeitoso, para que cada um possa crescer em conhecimento e depois cada um toma a sua decisão, se quer seguir a Deus ou aceitar ou não. A questão também é que tem resposta. Alguns ateus falam que ninguém responde o questionamento, a gente responde, mas cabe também a alguns ateus querer aceitar ou não. Isso já é com eles, ok? Então terminamos aqui esse vídeo. Inscreve no canal, ativa o sino de notificação, assiste os outros vídeos daqui do canal. Tem vários vídeos sobre esses assuntos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.